O pessoal, eu quero pedir um favor para os irmãos. Olha que benção, o pessoal está chegando aqui. Envia aí para quem estava acompanhando, mas eu acredito que os irmãos vão entrar em nome de Jesus. Amém. Ô pastor Jefferson, Sim. só aqui para não perder o raciocínio, Sim. eu estava falando dessa cultura de consumo. Isso mesmo, está abençoada. É ao vivo, é assim mesmo. Mas eu estava falando dessa cultura de consumo que também penetrou na igreja e tem gerado membros religiosos acostumados com essa questão do consumo. E aí eu ia fechar aquela hora uma frase do Kivitz, e eu gosto dele, não concordo com tudo que ele fala, o Ed René Kivitz, mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte: vivemos os dias da religião sob medida, montada por consciências individuais que misturam os ingredientes disponíveis nas prateleiras do mercado religioso. Olha que frase profunda que ele disse. E eu concordo muito nesse quesito do crente, do religioso, se acostumar nesse ambiente de consumo, e aí os discípulos de Cristo, que vivem uma outra dimensão no reino de Deus, serem arrastados por essa forma de pensar, que vai nos levar para distante dessa conduta que é repartir. E aí eu ia concluir o meu pensamento nesse sentido. Desenvolva aí, varão. E você que está aqui, chama o pessoal de novo. Manda a bomba. Paulinho, eu acho que eu posso citar aqui pelo menos dois exemplos desses. Dois exemplos do encontro com Jesus. Pensando mais ou menos sobre o que você expôs aí. Eu acho que esse primeiro encontro, a gente pode citar o encontro de Jesus com aquele jovem rico. Jesus se encontra com aquele moço e o moço faz uma pergunta muito jóia para Jesus. Ele diz: como é que é esse negócio de salvação, de vida eterna? O que eu preciso fazer? Aí Jesus, no meio daquela conversa com ele, esse moço diz: não, eu já guardo todos os mandamentos. Eu estou de parabéns. Eu sei tudo. Aí Jesus disse: então, pega tudo que você tem, vende e dê aos pobres. Esse moço, ele não retrucou, ele não xingou Jesus. Mas o texto diz que ele ficou abatido, triste, ele sentiu tristeza em seu coração, porque Jesus estava convidando-o a repartir. O cara ficou triste porque Jesus convidou ele a repartir. Ele diz: dê aos pobres, socorra as pessoas. E o cidadão, depois de se encontrar com Jesus, veja bem, ele se encontrou com Jesus, Jesus o desafia a repartir e ele se entristece. E já um outro encontro com aquele moço chamado Zaqueu, que sobe naquela árvore para ver Jesus passando, Jesus para a sua caminhada, olha para cima da árvore e diz: moço, desce daí, Zaqueu, hoje eu vou para sua casa. E Zaqueu, então, recebe Jesus em sua casa alegremente. A turma que estava com Jesus começa a fazer altos julgamentos, né? Meu Deus, como é que Jesus traz a gente para a casa desse cobrador de impostos? Jesus forçando a gente a entrar na casa de um ladrão, de alguém que nos faz sofrer. Jesus nos traz para a casa de alguém que nos torna escravos. Jesus nos traz para a casa de alguém que nos tortura. De alguém que nos rouba, mas
não parou por aí. O encontro de Jesus com esse moço Zaqueu foi completamente diferente do encontro de Jesus com o jovem rico. Zaqueu entendeu a mensagem de Jesus e disse, de fato, alguma coisa precisa ser mudada em mim, Jesus. Olha o que esse moço Zaqueu, ladrão, entendeu. Alguma coisa precisa ser transformada em mim, Jesus. Então, se eu roubei, sabendo que tinha roubado, né? Eu restituirei 4 vezes mais. Tá vendo? O encontro de Jesus gera essa necessidade extrema, exagerada até, de repartir, Paulo. Eu preciso repartir. Os ensinamentos de Jesus durante o seu ministério, 3 anos e meio, foi o tempo todo repartindo vida, como essa é a proposta da nossa reflexão. Jesus passou 3 anos e meio repartindo vida naquilo que ele falava, repartindo vida naquilo que ele refletia, repartindo vida nas suas ações. O que o povo quer? Nós estamos no deserto. Esse povo está com fome. Chegaram até Jesus, mestre, que discurso longo é esse? Libera o povo, tá tarde, nós estamos no deserto. E Jesus disse, uai gente, eu sei que nós estamos no deserto. Vamos alimentar o povo. Eles dizem, nem padaria no deserto tem. E ainda se tivesse, não dava pão para esse tanto de gente. Jesus disse, calma, nós vamos alimentar esse povo. O que nós temos aí? Aí alguém gritou, ó, um menino trouxe um lanchinho aqui, tem 2 peixinhos e tem esse tiquinho de pão aqui. Jesus falou, ótimo, vamos alimentar o povo. Imagine só a mente desse povo, principalmente dos 12 que andavam com Jesus, a mente deles vendo Jesus propondo mais uma vez repartir um negócio que parece que eles não tinham. Vamos dar o que para esse povo, Jesus? Jesus disse, vai ser o pão e o peixe. Jesus pega aquilo, levanta e diz, Pai, eu te dou graças. E desce e entrega aquilo na mão dos discípulos e diz, repartam. O texto diz que sobraram 12 cestos. É como se cada discípulo tivesse com um cesto nas costas, dizendo, de onde veio isso? Que a gente repartiu, todo mundo comeu, se fartaram e sobrou isso. Então, Paulinho, quando eu paro para refletir sobre essa famosa doutrina, ou melhor dizendo, teologia da prosperidade, que está no nosso meio mais ou menos desde 2000, e criou força ali em 2008, e até hoje está por aí, é um movimento completamente contrário ao que Jesus ensinou, tá vendo? Jesus ensinou o tempo inteiro, pode repartir. Repartam. Não vai faltar para vocês, não pode repartir. Pare com essa filosofia doida de reter. Não é aqui que vocês precisam guardar nada, é para guardar lá. Não ajunte cá, ajunte lá. Busca as coisas de lá e tudo de cá vai ser acrescentado. Jesus estava dizendo isso quando disse, busca o reino de Deus. Eu acho que nós, eu não sei se eu estou falando muito, mas se eu estiver falando, você pode me interromper, por favor. Desenvolva. Mas perceba, eu digo de mim mesmo, eu fui criado, a minha vida eclesiástica foi numa igrejinha pequenininha, lá em Lambari, no sul de Minas. Uma igreja que ficava na ponta de um morro. Era uma igreja dirigida por mulheres, por senhoras idosas. A mais novinha de lá devia ter uns 75, 80 anos. E minha mãe
forçava eu e meus irmãos a ir para os cultos. Tinha os cultos de oração de manhã, terça-feira de manhã, 6 horas da manhã, oração e jejum. A gente não queria ir, minha mãe disse, vocês vão. E quando a gente chegava lá, eram aquelas irmãs com aquele canto quase que gregoriano. Aquele negócio desafinado, misericórdia! E aquelas orações longas. E as irmãzinhas oravam. Tinha uma irmã lá, só pelo nome dela, dá pra perceber que era de verdade uma senhorinha. O nome dela é Eulina. Naquela época ela tinha 99 anos. Nós morávamos na ponta do morro, ou melhor dizendo, na parte mais baixa do morro, e essa irmã também morava lá, então a gente subia o morro, e aquela irmã cansada, corcundinha, cheia de dores, indo para os cultos, e a gente não entendia direito aquilo. Tinha uma outra irmã chamada Doca. A minha irmã Gleisiane, eu acho que está nessa live aí, ela vai lembrar. A gente ficava... Bíblico. Como é que é? É o nome bíblico, né? Docas. Aí, a irmã nem sabia ler. Ela ia cantar usando aqueles cantores cristãos, ela cantava com aquilo de ponta cabeça. Aí quem estiver do lado dela tinha que virar e dizer, não, Doquinha, é assim que canta. Por que eu estou citando isso? O que isso tem a ver com essa ideia nossa de o que é repartir vida? Essas irmãzinhas, um grupinho de umas 5, 6 irmãs, e eu e meus irmãos, aquela criançada que não podia correr na igreja, não tinha esse negócio de correr na igreja, não. Subir no banco, fazer farra, não. Mamãe estava lá e dava um beliscão. E falava, vamos conversar, vai ver quando chegar lá em casa. Então essas irmãzinhas estavam ali orando no frio lascado. A gente morria de rir daquilo. A Gleisiane está aí, ó, dizendo, sim, é verdade. Nós íamos para o culto, a gente ficava morrendo de rir daquilo. Tinha uma outra irmã chamada irmã Sebastiana, Paulinho. Sebastiana. Ela ia para os cultos e levava uns 15 cachorros. E era aquela bagunça de cachorro no culto, os cachorros andando para lá, e as irmãs tocando cachorro. E tal. Por que isso tem a ver com esse negócio de repartir vida? Eu nunca vi na minha vida, nesse tempo todo aí de vida dentro de igreja, eu nunca vi um grupo de pessoas que tivessem tanto prazer em socorrer aflitos, necessitados, oprimidos, gente com fome, visitando cadeia, fazendo culto em praça e desesperadas por socorrer alguém. Eu e a minha família fomos socorridos por essas irmãzinhas diversas vezes, sem ter o que comer em casa, e de repente chegavam essas irmãzinhas com um saquinho de pão, e para nós era uma festa. A avó Elza uma vez fez um bolo para a gente, Paulo. Eu e minha cara sempre fomos muito pobres, um povo miserável. A gente já passei muita fome na vida. Um negócio esquisito que estava dentro de minha casa. Então, uma dessas irmãs, nós chamamos de vó Elza, até porque ela é vó mesmo da minha esposa. Era uma senhora mesmo. Ela fez uma torta de chocolate, a coisa mais maravilhosa do mundo. Até hoje eu me lembro do sabor daquilo na minha boca. E ela levou isso para minha casa, Paulo. E ela não ia para dentro da minha casa para bater na gente com Bíblia. Para dar na cara do meu pai com Bíblia. Meu pai um bêbado, doido, louco. Mas ela ia para repartir vida. Uma torta de chocolate para eu e meus 6 irmãos e mais a minha prima Raíssa, que também é nossa irmã. Uma torta de chocolate linda, maravilhosa. E nós comemos aquilo como se aquilo fosse o último dia de nossa vida. Repartir. A igreja precisa aprender a repartir.
Depois tem até um outro caso depois disso, que depois minha mãe mandou eu e essa minha irmã Gleisiane levar a forma da torta para devolver a forma da torta. Sabe o que eu e a minha irmã fizemos? Nós quebramos a forma da torta da avó Elza. E foi um sufoco. A igreja de Cristo precisa aprender a repartir vida. Amém. Precisa aprender a repartir sorriso. Sorria, igreja. Chore com quem chora. Nós estamos vivendo hoje, no nosso país e no mundo, um tempo propício para o choro. Regularmente eu recebo mensagens de pessoas que andaram comigo, que morreram. Semana passada morreu mais um amigo. Outros que estão nas últimas. Outros que estão buscando ar e não encontram. A igreja já parou para pensar no que é isso? É um desespero, Paulinho. Se eu não deitar na minha cama e chorar e dizer: Senhor, misericórdia da nossa nação, nos livra, Senhor, sustenta-nos. A quantidade de desempregados por esse Brasil afora. Nós somos pastores, Paulinho, a gente sabe disso. Pessoas nos procuram todo dia porque não tem o que comer. E a igreja precisa acordar. Ah, mas esse negócio de dar cesta básica, isso não salva ninguém. Dá vontade de bater nos crentes, tem hora. Imagine se Jesus olhasse e vivesse da maneira que nós estamos propondo. Ah, não, esse negócio de dar cesta básica, isso não vai ajudar ninguém. O povo está passando fome, não tem o que comer, a barriga dói. A barriga dói. O desespero bate, o pai e a mãe chegam em casa desesperados, balançando as latinhas de mantimentos, sem ter o que dar para os filhos. Vocês que são pais, vocês já pararam para pensar no que é isso? A igreja de Cristo precisa repartir vida. Não é tempo de apontar o dedo no nariz de ninguém. Nós não temos potência, poder para convencer ninguém de nada. Quando Jesus estava subindo ao céu, Paulinho, ele não disse assim: ó, eu estou indo ao céu, mas podem ficar tranquilos, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Jefferson, e o Jefferson vai convencer vocês do pecado, do juízo e da justiça. Ai, que piada! Eu vou enviar o Paulinho, e o Paulinho vai convencer vocês do pecado, juízo e justiça. Não! É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A gente precisa parar com essa besteira teológica de que o que eu tenho é meu e eu não divido com ninguém. O que eu tenho pertence a mim e eu não divido com ninguém. Ninguém vai experimentar nada da minha vida. Ninguém vai experimentar nem da minha vida financeira, nem da minha vida espiritual, nem da minha alegria. Ninguém vai experimentar nada. Cuidado. Desculpa, Paulo, eu falei demais. Não, meu irmão, você está sendo muito usado por Deus. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui está refletindo. E aí você toca num ponto que para mim é o chave da nossa conversa aqui sobre repartir, que nós temos um chamado da vida cristã, das escrituras num contexto geral. Nós precisamos deixar de ser meros consumistas. Nós precisamos gastar nossa vida com pessoas, com propósitos. Nós precisamos fazer isso tendo a perspectiva e fundamento no reino de Deus. E aí, pastor, eu quero que você desenvolva mais um pouquinho, mas eu quero ler aqui 2 Coríntios 12, 15, porque o apóstolo Paulo, ele tinha assim uma mentalidade dessa que você está tratando aqui. Ele tinha a mente de Cristo. E quando nós olhamos para Jesus,
nós vemos alguém generoso, alguém que deu a sua própria vida, alguém que repartiu, aleluias, de si mesmo, se entregando. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 15, ele vai dizer: eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Irmãos, que interessante nós entendermos, como diz o apóstolo João, que Jesus ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida em prol dos nossos irmãos. Que desafio é sairmos de uma posição de consumistas. E eu vou voltar no John Piper aqui, pastor, porque eu quero que você continue, porque o John Piper vai dizer que a marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. Então, geralmente nós conhecemos a pessoa por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela é. E a igreja não pode ser arrastada nesse pensamento, irmãos, antibíblico, anticristão. E você citou o jovem rico e citou também Zaqueu. Repare que nós temos uma experiência com a religiosidade e nós temos uma verdadeira experiência com Jesus. É isso. Então, irmãos, quem tem uma experiência religiosa, ele vai entrar nessa mentalidade e nessa vida de consumista. Agora, nós que tivemos uma experiência com Jesus, nós precisamos quebrantar nosso coração. Tudo isso que o pastor falou aqui, isso é uma palavra que deve ser aceita. Nós estamos sendo confrontados essa noite, a pandemia está aí, famílias estão precisando da nossa ajuda, do nosso socorro, principalmente nós que temos, nós que podemos fazer, nós não devemos fechar o nosso coração, nós precisamos olhar. E aí, pastor, nós com uma marca cristã, com uma característica de Cristo na nossa vida, nós vamos deixar essa ideia do ter, do ajuntar o tempo todo, do simplesmente, irmãos, consumir para repartir. Nós precisamos dessa mudança de pensamento que é exatamente o arrependimento. Nos arrependermos de sermos tão egoístas, tão egocêntricos, pensarmos somente em nós mesmos e voltarmos para essa mentalidade de repartição, vamos dizer assim. Repartição cristã. Deus nos deu, Deus ele semeou em nós. Agora é hora de nós liberarmos, né, pastor? Uau, é isso aí. Exatamente, que legal. Veja bem, eu não vejo no Evangelho, pelo menos na Bíblia que eu leio, eu não vejo. Talvez, pode ser que tenha alguém aí que leia uma Bíblia diferente da que a gente lê, né? Ou que proponha uma reflexão teológica com uma outra visão, não sei. Sei lá. Hoje o povo tem o que tem de doido por aí. Mas eu não vejo no Evangelho, em nenhum momento, essa preocupação em reter. Não vejo isso. Desde Cristo, ou melhor, lá no Antigo Testamento, já tinha as leis. Eu não queria entrar muito nisso, mas eu só quero citar. A lei para socorrer as viúvas, para socorrer o pobre. Isso, o plano de Deus, desde o Éden, foi de socorro à humanidade, de amparo à humanidade, desde o Éden. No Novo Testamento, com Jesus, o Verbo encarnado, isso ainda fica muito mais forte. Porque Jesus, ele não era qualquer pessoa. Jesus é o Filho de Deus, tá, gente? Não sei se isso está claro para nós, mas Jesus não é
como nós mineiros dizemos, Jesus não é um bate-orelha, não. É Jesus, o Filho de Deus. É Jesus, o Rei dos Reis. É Jesus. E ele tem prazer em servir. Numa certa feita, os discípulos estavam com ele, e começaram a discutir entre eles. Ó, Jesus, o Rei dos Reis, está com eles, comendo com eles, se vestindo como eles, andando no meio deles. E eles estão discutindo entre eles qual deles era o maior. Olha a cabeça! E Jesus diz, gente, que é isso? Maior é o que serve. Maior é o que serve. E o que Jesus estava ali fazendo? Servindo. Várias discussões, outra discussão que deve estar muito forte em nossas vidas, como Paulinho citou Paulo. Quando a gente lê o livro de Filemon, leiam, gente, um livro de Filemon. Eu desafio vocês a ler hoje o livro de Filemon. É um livro que você vai ler com 5 minutos. E esses 5 minutos pode mudar a sua vida. É um livro que condensa toda a história da conversão de Paulo. Porque Paulo também não era qualquer pessoa. Paulo era rico, inteligentíssimo, falava não sei quantas línguas, pelo menos 2 culturas. Fantástico, Paulo. Mas ele se encontra com Cristo e agora ele considera tudo isso aqui como esterco. Ele diz, não, tudo isso aqui é diferente. O que Cristo propõe é algo extremamente maior do que toda essa minha bagagem. Bagagem financeira, cultural, intelectual, sociológica. O meu encontro com Cristo é superior a tudo isso aqui. E isso é condensado no livro de Filemon, quando Paulo está preso e ele se encontra com um escravo foragido, chamado Onésimo, e Onésimo pertencia a Filemon, que era um amigo do Paulo. O Filemon era um amigo do Paulo. Paulo está preso, se encontra com Onésimo, que é um escravo que pertence a Filemon. O Onésimo está foragido do Filemon. Aí Paulo, olha que conversa, Paulo diz para Filemon, Filemon, fique calmo, fique tranquilo. Por quê? Porque eu vou interceder por você. Como? Eu vou escrever uma carta de próprio punho. O Paulo escreve uma carta de próprio punho para Filemon, para Onésimo entregar para Filemon. E o que estava escrito nessa carta do Paulo?